Irmãos, nós nessa noite vamos tratar de um tema que é muito particular para cada um dos irmãos, mas que na verdade é uma necessidade de todos nós. Todos nós temos necessidade de sermos bons filhos e sermos bons pais. E nessa noite nós vamos tratar um pouco nesse tema, porque Paulo trata isso no capítulo 3 da carta dele em Colossenses, no versículo 20 e o versículo 21. Eu convido a você nessa noite a abrir a sua Bíblia nessa carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 20 e o verso 21. Na semana passada eu pude tratar o 18 e 19, que ele falava aos maridos e às esposas. E hoje ele vai falar aos filhos e aos pais. E nós vamos refletir nesse tema, nesse texto, nessa noite. Louvado seja Deus pela tua palavra. Vamos ler? Posso ler? Amém? O texto diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Versículo 23. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, que o Senhor possa estar ministrando a Tua palavra em nosso coração, na vida da igreja, para que possamos tirar dela aquilo que necessitamos para uma vida, para uma caminhada cristã melhor. Que possamos, através da Tua palavra, ser moldados no Senhor, moldados no Seu caráter. Em nome de Cristo, clamamos por misericórdia e graça nessa noite. Amém. Meus irmãos, nós precisamos compreender, primeiramente, que cada um de nós possuímos as nossas experiências como pais e como os filhos em particular. E cada experiência é diferente, é singular em relação à outra. Ninguém possui experiência demais para dizer que já viveu de tudo num relacionamento familiar. Cada situação, ela é singular. A vida nos traz novas situações. A vida é uma caixa de surpresa e sempre nos deparamos com uma notícia nova, com uma experiência nova. E é por isso, meus irmãos, que não são as minhas experiências, aquilo que eu conheço como pai, como filho, que vai te ajudar a ser o melhor filho, a ser o melhor pai, mas aquilo que a palavra de Deus apresenta. Por isso que nenhum pregador pode fundamentar a sua fala naquilo que ele acha, naquilo que ele entende, mas naquilo que a palavra de Deus acha, naquilo que a palavra de Deus afirma. Você pode estar olhando para mim, vendo a minha pouca idade e perguntar por que Mateus vai falar sobre pai, sobre filho, sendo tão novo. Porque eu não falarei nessa noite fundamentado naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, naquilo que eu faço, naquilo que eu entendo como correto ou errado, mas naquilo que a palavra do Senhor fala. E o apóstolo Paulo, após tratar sobre vários temas, a partir do versículo 18 do capítulo 3, ele começa a dar umas orientações práticas de vida. Ele fala aos maridos, como eu disse, às esposas, agora aos pais, os filhos, e após isso ele vai falar aos senhores, aos patrões e aos escravos, aos trabalhadores. Eu usei aqui senhores e patrões, porque hoje em dia não existe mais escravidão, então existe ali o patrão e o funcionário, né? Na época eram os senhores e os escravos. E nós precisamos entender isso, meus irmãos, que a Bíblia, ela apresenta para nós um padrão fundamentado na pessoa de Jesus Cristo. E a partir desse padrão fundamentado na pessoa de Jesus Cristo, nós estamos embasados para
definir o nosso comportamento diante de toda e qualquer circunstância. O nosso caráter, ele deve ser moldado a partir daquilo que nós podemos compreender na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa agora a direcionar algumas palavras para aqueles que são pais e para aqueles que são filhos. E essa palavra está relacionada ao relacionamento que cada um deve ter uns com os outros. E da mesma forma que eu disse na semana passada, que o relacionamento entre marido e esposa é um relacionamento recíproco, o relacionamento entre pais e filhos é da mesma forma. Mas antes é necessário lembrar aos irmãos que toda a orientação bíblica, meus irmãos, não se trata apenas de um conselho. A Bíblia, ela não dá e nem vende conselho. A Bíblia trata sobre uma realidade, sobre um fato, sobre uma determinação, e que a obediência ao que ela afirma resulta numa vida cristã livre, numa vida cristã saudável, em relacionamentos saudáveis. E no contrário, a desobediência ao que a Bíblia afirma, ou as distorções sobre o que a Bíblia afirma, levará o indivíduo a uma vida legalista. E o que é uma vida legalista? É uma vida que está fundamentada na lei, nas regras, e que não resulta em amadurecimento, não resulta em crescimento, em desenvolvimento. E da mesma forma, a desobediência naquilo que a Bíblia afirma, ou a distorção sobre aquilo que a Bíblia afirma, resulta também numa vida relativista, uma vida em que está fundamentada nos próprios desejos. E o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho não é nem legalismo e nem relativismo. O Evangelho é o centro de tudo isso. Nos dias de Paulo, meus irmãos, os filhos menores naquele tempo, eles viviam enquanto menores com seus pais, eram obrigados a viver com seus pais, e enquanto estavam debaixo do teto do pai, ele era obrigado a obedecer o pai em todas as coisas. E os pais, eles exerciam diante dos filhos uma posição comparada a Deus. Inclusive, meus irmãos, as leis romanas na época, elas previam que os filhos adultos, eles deviam respeitar os pais enquanto vivessem. No contrário, esperavam que os filhos adultos minimamente honrassem os pais enquanto vivessem diante da sociedade. E naqueles dias, os pais educavam os filhos de forma severa. Era normal isso, eles batiam nos filhos para que pudessem discipliná-los. E o que nós percebemos no texto, quando Paulo dá orientações aqui aos pais, é que Paulo, ele adota uma medida mais cautelar de educação, de disciplinar o filho. Ele não concorda com essa medida que era comum no tempo dele. Ele adota aqui uma prática mais dócil na criação dos filhos. Ele adota uma medida que é recíproca. Na época, os filhos tinham apenas obrigações com seus pais, da mesma forma como as esposas tinham apenas obrigações com seus maridos. Mas a partir do que Paulo entende sobre a vontade de Deus, ele agora dá obrigações aos dois. Os pais têm obrigações com filhos, condições com os filhos, assim como os maridos têm condições e responsabilidades com as esposas. E para nós entendermos nessa noite a nossa posição como filho e a nossa posição como pais, eu quero que nós olhemos para o relacionamento primeiro filial de Jesus Cristo, para que nós entendamos como que nós devemos ser como filhos. Precisamos olhar para o Filho de Deus, olhar para quem Jesus era como filho. A primeira ordem de Paulo no texto é aos filhos.
Assim como ele inicia, no versículo anterior, a ordem primeiro às mulheres, agora ele inicia as ordens aqui primeiro aos filhos. E isso é só um detalhe. Paulo quebra um paradigma com isso, iniciando as esposas e iniciando aos filhos. Porque na época, os códigos domésticos, eles eram direcionados aos homens. Os homens que deviam saber como devem lidar dentro de casa, com as esposas e com os filhos. Paulo já começa orientando as mulheres, já começa orientando os filhos. Só um parêntese aqui de como os detalhes mínimos da palavra de Deus fazem sentido. Para muitos judeus, o mandamento mais importante, meus irmãos, era o de honrar os pais diante da sociedade. Inclusive era um mandamento com promessa. E ninguém mais do que Jesus, meus irmãos, honrou e obedeceu plenamente ao Pai diante dos homens. Por isso que a ordem dada a nós é uma ordem de imitá-lo. Porque assim como Jesus honrou plenamente o Pai diante dos homens, nós devemos honrá-lo, os nossos pais, fundamentado na pessoa de Cristo. Por isso que devemos imitá-los. Então, meus irmãos, vamos olhar para Cristo e compreender em Cristo quem você, quem eu, não importa a sua idade, quem nós devemos ser como filhos. Porque da mesma forma que somos filhos que honram nossos pais, devemos ser filhos que honram ao nosso Pai Celestial. O texto diz, meus irmãos, que obedecer aos pais é grato diante do Senhor. Ou seja, Deus, Ele se alegra em nossa obediência. Jesus, meus irmãos, como filho, Ele sempre demonstrou durante a sua caminhada nessa terra, o que relata os evangelhos, Jesus Cristo, Ele sempre demonstrou ter uma intimidade fantástica com o Pai. Era perceptível em Jesus que Jesus tinha um senso de responsabilidade e de condição diante de Deus e diante dos homens. Toda a caminhada de Jesus, tudo aquilo que Jesus falou, ele levava com responsabilidade, com condição. Em nenhum momento Jesus banalizou o seu relacionamento como filho. Jesus, ele sempre soube como filho o que deveria fazer, porque ele sabia a vontade do seu Pai. E ele nunca esqueceu o propósito que ele tinha, que era de revelar o Pai. Vamos olhar para Cristo, entendendo que em Cristo está o nosso padrão de filiação. E Jesus, olha o que eu disse, como filho, ele sempre soube o que ele devia fazer, porque ele sabia qual era a vontade do seu Pai. Nós, como filhos, devemos saber o que devemos fazer, porque nós devemos conhecer qual é a vontade do nosso Pai. E Jesus, meus irmãos, ele nunca esqueceu de honrar e de cumprir o propósito do Pai. E além do mais, o Pai, Deus, se tornava conhecido na vida de Jesus Cristo, porque ele, a Bíblia vai falar que é a própria revelação do Pai. Em alguns momentos na vida de Jesus, ele chegou até a declarar que o Pai conhece alguns fatos que ele mesmo não conhecia. Mateus 24:36, ele vai dizer isso. E que lhe era devido fazer apenas aquilo que estava incumbido a ele fazer. Aquilo que era apenas o que o Pai lhe propôs fazer. João 4:34, ele vai dizer isso. Inclusive, os caminhos que Jesus percorreu foram caminhos decididos por Deus. Jesus, em todos os seus dias, como filho,
ele percorria os caminhos que o seu pai havia decidido, havia decretado. Em nenhum momento o Filho de Deus pegou algum atalho ou mudou a rota, mas ele percorreu aonde o seu pai havia decretado que ele percorresse. E é olhando para Cristo que nós, filhos, precisamos compreender quem devemos ser. Logicamente, os caminhos, os propósitos e as condições de Deus para Cristo eram caminhos perfeitos. E por serem perfeitos, eles se tornam inatingíveis para nós que temos pais imperfeitos. Para nós que temos pais naturais, não tem como comparar, porque o padrão é elevado, é eternamente elevado. E além disso, meus irmãos, a obediência dos filhos, ela deve estar limitada às ordens dos pais, mas essas ordens, elas precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. E nem todos nós possuímos pais que têm os seus desejos alinhados à vontade de Deus. Esse é um fato. Mas mesmo assim, precisamos honrar aos nossos pais. E honrar aos nossos pais resulta em honrar, em alegrar, como o próprio texto diz, a Deus. E nós chegaremos nesse ponto, sobre essa questão dos pais que não têm as suas vontades, as suas condições alinhadas com a vontade de Deus. A questão que nós precisamos compreender nessa noite, como filhos, é que nós precisamos progredir em conhecer o coração do Filho de Deus. Se queremos ter o nosso caráter renovado, transformado, precisamos progredir em conhecer a fundo o coração do Filho de Deus, o caráter do Filho de Deus. E Jesus, como Filho, ele glorificou e revelou o Pai em todos os momentos, revelou o caráter do Pai. Em João 14, Filipe ele solicita a Jesus para que lhe mostrasse o Pai. E Jesus respondeu a Filipe da seguinte forma: quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai, que está em mim e que faz as obras. Cristo revelava o caráter do Pai. O Filho revela o caráter do Pai, quem o Pai é. E como os filhos, meus irmãos, nós devemos ser obedientes, a ponto da sociedade enxergar o caráter dos nossos pais em nós. Como filhos, nós carregamos as responsabilidades e as condições diante dos homens, em fazer tudo aquilo que os nossos pais querem que façamos em concordância com a palavra de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós, meus irmãos, como filhos, que nós carreguemos as responsabilidades e as condições dos nossos pais diante dos homens. Esse é o desejo de Deus. E assim, dessa forma, o próprio Deus, ele se alegrará de nós. Honrar o pai, honrar a mãe, que, como eu disse, é um mandamento com promessa, está fundamentado em ouvir, conhecer e caminhar nos caminhos que nossos pais têm caminhado. O filho, ele reflete o pai. Jesus, ele refletia a Deus. E as pessoas conhecem os pais pelos filhos. Então, meus irmãos, como filhos, precisamos ter Jesus como padrão,
obedecer aos pais, porque isso alegra a Deus, ser filhos que tenham intimidade com o Pai, filhos com responsabilidades e condições diante de Deus e dos homens. Sua vida revela seus pais diante dos homens, consequentemente, revela o seu Deus. Reconhecer que os caminhos dos pais são melhores. Esses são os pontos que em Cristo, na pessoa de Cristo, nós podemos entender para que sejamos filhos parecidos com Ele. E o segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite, assim como nós em Cristo podemos entender o padrão que nós temos como filhos, em Deus nós entendemos o padrão de relacionamento que devemos ter como pais. Provérbios 3, verso 11 e 12 vai dizer: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O sábio aqui, autor de Provérbios, ele usa a forma do relacionamento de Deus com o seu filho como a forma que um pai natural deve lidar com os seus filhos. Então, o padrão de paternidade que Deus deseja que nós tenhamos é encontrado no seu próprio caráter como pai. Além disso, o mundo pagão, o mundo antigo, em que Paulo estava envolto, as pessoas, elas se apegavam aos seus deuses, aos seus falsos deuses. E esses falsos deuses, eles transmitiam uma ideia de medo e incerteza. As pessoas tinham medo dos seus deuses. E aí está a grande diferença do nosso Deus, do Deus do cristianismo, para os demais deuses. O Deus dos cristãos, meus irmãos, ele contrapõe os deuses das culturas religiosas daqueles dias. Por quê? Porque Deus, ele vem agora através dos apóstolos, apresentando e através de Cristo a sua paternidade. Deus, o Deus dos cristãos, não é um Deus que causa medo, que causa temor, que assusta como os falsos deuses, mas é um Deus que é identificado como um pai. Deus, ele não é assustador. Deus, ele é pai. Ao longo da história, Deus, ele revelou o seu caráter. E a sua imagem, a concepção das pessoas sobre Deus foram mudando ao longo da história. Isso não quer dizer que Deus mudou. Não estou afirmando que Deus mudou, mas eu estou afirmando que as pessoas, os homens, a humanidade evoluiu no conhecer sobre Deus, em conhecer a Deus. Deus, ele é o mesmo hoje e sempre, ele não muda. Mas os homens que mudaram o seu conhecimento sobre Deus, a humanidade ao longo do tempo foi conhecendo o caráter de Deus, e Deus foi se revelando aos homens. E qual é a revelação plena de Deus aos homens? Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós podemos identificar o caráter de Deus, quando Jesus se reverencia a Ele como Abba. E o que significa Abba? Naquele tempo existia duas concepções para definir a palavra pai: pater e a palavra árabe, Abba. A palavra pater no grego e a palavra árabe, Abba. E Abba, ela é uma expressão que Cristo
usou para definir quem é Deus. Abba é uma palavra que traz a ideia de intimidade, de amor, de ternura. Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus que além de ser pai, ele é Abba. É como uma criança. Essa palavra tem a ideia de uma criança bebezinha chamando o seu papai. Já viu como é lindo ver uma criança chamando o seu papai? Eu tenho uma sobrinha e minha esposa, ela não deixa a sobrinha dela chamar ela pelo nome. Só quer que chame de titia, porque ela acha fofinho. Mas é essa a condição de Deus. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus cheio de ternura, de intimidade, de amor. No mundo antigo, meus irmãos, a disciplina era um sinal de amor de um pai por seus filhos, de sua preocupação para que os filhos seguissem o caminho correto. Paulo, nesse texto, em Colossenses, também em Efésios 6, no versículo 4, o autor de Hebreus também no capítulo 12, do 4 ao 12, e o autor de Provérbios, eles escrevem que a disciplina, ela resulta na obediência dos filhos à palavra de Deus, com base para toda a vida. A disciplina, ela deve resultar em obediência à palavra de Deus. Por isso que Paulo fala para que não irritemos os filhos, para que eles não se cansem, não desanimem. A disciplina na qual esses autores bíblicos se referem está em ter filhos que andem no caminho do Senhor diante de quaisquer circunstâncias. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus, discipliná-los, conforme esses autores bíblicos afirmam, é ensiná-los a amar a Deus, a amar a repreensão de Deus, porque esse é o melhor caminho. As circunstâncias, meus irmãos, são difíceis. Elas serão difíceis. Os filhos enfrentarão momentos difíceis. Cristo enfrentou momentos difíceis. Além do que qualquer homem, ele enfrentou momentos difíceis. Mas esses momentos difíceis são momentos de crescimento e de arrependimento para os filhos. No mundo grego, a palavra disciplina era denominada como educação. Paulo, quando fala sobre disciplina, ele trata sobre educar, sobre educação. Quando o apóstolo Paulo, ele trata sobre esse tema, ele está falando sobre instrução moral. Nós devemos instruir os nossos filhos. E o desejo de Paulo é que os cristãos eduquem seus filhos no Senhor e que aceitem a repreensão do Senhor, que somente dessa forma nós venceremos os maus dias. Vamos olhar para o relacionamento paternal de Deus com Israel. Israel sempre foi a menina dos olhos de Deus. Deus sempre foi conhecido como pai em Israel. Deus, ele sempre foi aquele que lutou por Israel, que cuidou em todos os dias difíceis naquela nação e que nunca isentou Israel da culpa e das consequências dos seus atos desobedientes. Enquanto as demais nações sofriam do castigo de Deus, Israel sofria, entre aspas, da disciplina de Deus. E é muito diferente, meus irmãos, você sofrer o castigo de Deus e você sofrer a disciplina de Deus. O pai não castiga, o pai disciplina. Esse momento que nós estamos passando da pandemia não é um castigo de Deus para a igreja, é uma disciplina. A igreja está sendo disciplinada nesse tempo. Os homens estão sendo julgados, aqueles que não estão em Cristo.
eles estão sendo castigados, sofrendo da ira de Deus. Romanos 1 é claro quanto a isso. Se você ler lá Romanos 1, você vai entender que uma das formas de que Deus revela a sua justiça, a sua ira, é abandonando os homens nas suas imoralidades. Mas para a igreja, para aqueles que são filhos, os momentos difíceis são momentos de ensinamento, de instrução moral, de disciplina, de voltar os olhos para a palavra do Senhor, de se satisfazer com a palavra do Senhor e com a sua vontade. Provérbios 22, versículo 6 vai dizer: ensine o seu filho o caminho em que deve andar. E numa tradução mais elaborada, mais nova, diz: ensine o seu filho no caminho em que deve andar. Deus, ele é a prova viva desse texto. Deus, ele andou com Israel, ele lutou com Israel, ele mostrou o caminho e caminhou com Israel. Assim como Deus tem feito com a sua igreja. Deus tem caminhado com a sua igreja, com os seus filhos. E houveram dias que Israel foi disciplinada por Deus, para que aprendesse o caráter do Pai, a vontade que Ele queria para os seus filhos. Por isso, meus irmãos, olhando para o caráter paternal de Deus, nós podemos perceber que Deus, Ele não é aquele que apresenta um caminho. Você, pai, você não deve ser apenas aqueles que apresentam um caminho, mas aquele que anda junto no caminho. O pai não é aquele que tem que afirmar aquela famosa frase dos hippies, né? Faz o que eu falo, não o que eu faço. Pai não é esse que afirma, faz o que eu falo, não o que eu faço. O Pai que Deus deseja que sejamos e que está fundamentado no caráter dele como Pai, é aquele que caminha junto, aquele que está ensinando durante a caminhada, durante o trajeto. Além disso, meus irmãos, a obediência dos filhos está limitada ao alinhamento que os pais têm com a palavra de Deus. Assim como os filhos obedecem aos pais, porque primeiramente devem obedecer a Deus, os pais devem estar firmados no Senhor, para que os seus filhos aprendam a amar a Deus. Porque certamente, meus irmãos, amando a Deus, se os nossos filhos amarem a Deus, eles serão filhos obedientes. Um autor, certa vez, ele disse que a fé em Cristo não muda. A fé em Cristo muda não apenas indivíduos, mas também famílias. Irmãos, nós nunca teremos uma sociedade justa se nós não tivermos famílias bem estruturadas. E famílias estruturadas na palavra de Deus. Nós podemos perceber como é importante as orientações bíblicas para a estruturação da família, quando encontramos essas instruções em várias passagens da Bíblia. Deus quer dizer com isso que Ele se preocupa com as famílias, porque o próprio Deus, Ele mesmo, Ele entende que a família é o único padrão de vida para os homens. Antes do mundo existir, eu quero chamar a sua atenção para isso. Pela manhã nós falamos um pouco sobre isso. Antes do mundo existir, já existia família. Porque existia um pai e existia um filho na eternidade. Ali já estava embutido a noção de família. A família, ela antecede a criação. A família, ela antecede o haja luz, o haja terra. Essa é a vontade de Deus. E na família que já existia antes da fundação do mundo,
no relacionamento entre o pai e o filho que já existia antes da fundação do mundo, já existia nesse relacionamento a convivência harmônica. Já existia nesse relacionamento, antes da fundação do mundo, o amor. O amor entre o pai e o filho. Onde eles agiam de forma recíproca. O filho amava o pai e o pai amava o filho. E em amor, como eu disse pela manhã, ambos formaram uma aliança. E a aliança é o resultado de família. Nós vivemos dias difíceis, meus irmãos, em relação à estrutura familiar. A sociedade, ela questiona a todo momento o nosso padrão de amor. Ela banaliza a todo momento as relações familiares, as relações cristãs. Essa fraqueza que a instituição família tem passado nos dias de hoje é porque a sociedade está sendo negligente quanto às responsabilidades e às condições de cada membro da família dentro de um lar. A sociedade tem sido negligente quanto a isso. Nós temos sido negligentes quanto ao nosso relacionamento como filhos, como pais, como maridos e como esposas. E por nós sermos negligentes, nós damos argumentos para que a sociedade questione o nosso padrão de amor, o nosso padrão de família. O dia que teremos uma sociedade estruturada, será o dia que teremos famílias estruturadas. Assim como se queremos uma igreja estruturada, precisamos de famílias estruturadas. Na semana passada eu pude falar o tipo de amor em que o marido deve amar a sua esposa. E não é um amor fundamentado em sentimento. Porque Paulo utiliza para definir amor a palavra ágape no grego. Existiam 3 palavras no grego que definiam o amor. Eros, que é a palavra que significa amor, que deu origem à palavra erótico, que é a palavra de atração, que define amor como uma atração física. A palavra filo, que significava amor entre amigos, e a palavra amor ágape, que não é sentimento, que não é atração, mas que é uma decisão, que é um comportamento, que é uma atitude. Se nós queremos uma igreja estruturada, precisamos de famílias estruturadas, famílias que cada um dentro do lar reconheça as suas responsabilidades e as suas condições. Paulo, ele nos dá uma ordem nesse texto, para que não irritemos os nossos filhos a ponto de tê-los desanimados, ou seja, sem espírito, sem motivação, ou até mesmo com ódio. Porque o nosso relacionamento, o relacionamento com os seus filhos, devem levar os seus filhos a conhecer a Deus, a amar a Deus e a obedecer a Deus. Muitos pais, meus irmãos, não ensinam seus filhos a obedecerem a Ele, porque tem medo, ou por negligência, por não ter tempo, não sei. E o que resulta desse relacionamento são filhos inconsequentes, sem sensatez. Por outro lado, meus irmãos, no outro lado da tábua, existem aqueles pais que são rígidos com seus filhos, que são cheios de leis, que são severos na disciplina com seus filhos e que estão condenando seus filhos a conviverem com o espírito de tristeza, com o espírito de indiferença, com o espírito de revolta. O Evangelho nos ensina que a disciplina aos nossos filhos deve resultar no amor a Deus, em amar a repreensão do Senhor. O caminho cristão que Paulo apresenta aqui é a disciplina com amor, com perdão.
como modelo da vontade de Deus para os relacionamentos. Que possamos nós sermos filhos parecidos com Cristo, que tenham Cristo como padrão, filhos que obedecem aos pais, porque estão debaixo do senhorio de Deus, da obediência a Deus, filhos que tenham intimidades com os pais, filhos que estejam cientes das suas responsabilidades, de quem eles são diante de Deus e dos homens, filhos que as suas vidas revelam seus pais diante dos homens, e revelando seus pais diante dos homens, consequentemente, revelaremos o nosso Deus. Por isso, honremos nossos pais, honremos a Deus. Filhos que reconheçam que os caminhos dos pais são caminhos melhores, e que possamos ser pais que tenham Deus como padrão de paternidade, pais que permitem terem intimidade com seus filhos, que sejam amorosos, que tenham ternura com seus filhos, que disciplinem, mas que disciplinem em amor, ensinando a amar a Deus. Disciplina, segundo Paulo, é educação, é instrução moral, é instruir no caminho. Não é apenas apresentar o caminho, mas é pegar na mão e caminhar junto. É isso que Deus fez conosco. Esse é Deus, e assim devemos ser. Que possamos ser filhos que reflitam os pais. E se os filhos refletem os pais, seja você, pai, quem você quer que o seu filho seja. Seja você, pai, quem você quer que o seu filho seja. Que possamos aprender com a palavra de Deus e progredir no conhecimento do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Para que Deus possa estar guardando os nossos relacionamentos, maridos, esposas, pais, filhos, patrões, trabalhadores, e que nós, a cada dia, possamos testemunhar o nosso Pai diante da sociedade, testemunhar o caráter do nosso Deus, quem o nosso Deus é, aquilo que Deus tem mostrado aos homens, aquilo que Deus tem feito no mundo, que Ele possa fazer em nós, que Ele possa fazer na nossa vida, porque somente assim iremos testemunhar aos homens e progredir no reino do Senhor. Vamos orar? Pai, nós clamamos ao Senhor, e nós louvamos ao Senhor porque podemos chegar ao Senhor, porque o teu amor, a tua compaixão, a tua misericórdia, ela é eterna, porque ela foi selada com Cristo. Obrigado porque em Cristo nós temos um Pai amoroso, nós temos um Pai que luta por nós, que guarda os seus filhos, e que aquilo que nós conhecemos sobre o Senhor possa estar moldando os nossos relacionamentos, moldando quem somos como filhos, quem somos como pais, e que possamos estruturar as nossas famílias, para que sejamos famílias que testemunham do Senhor. Os homens conhecerão a Ti, se o Senhor nos fizer famílias estruturadas. Esteja guardando cada pai, cada filho, e que os seus relacionamentos possam estar fundamentado no relacionamento do Senhor com Cristo. Que possamos progredir em conhecer ao Senhor, porque progredindo em conhecer ao Senhor, estamos progredindo no caráter de Cristo,
estamos progredindo no conhecimento sobre Cristo, os nossos comportamentos serão transformados, as nossas famílias serão transformadas à medida que conhecemos o Senhor. Perdoe todas as vezes que rejeitamos a nossa fé, que rejeitamos o caráter do Senhor, e que possamos dia após dia combater o bom combate, que o Senhor possa estar derramando graça, misericórdia sobre as famílias que estão aqui nessa noite, sobre aqueles que nos ouvem nessa noite. Que o Senhor guarde o nosso coração em Ti, para que não sejamos enganados com os nossos desejos, com aquilo que nós achamos que é certo, com aquilo que nós achamos que é errado. Que não sejamos enganados com o nosso coração, mas que possamos decidir, nos comprometer, nos comportar com aquilo que provém de Ti, com aquilo que é da Tua vontade, com aquilo que a Tua palavra afirma. A Tua vontade é o que desejamos, porque por mais que estejamos em vales sombrios, passando por dificuldades nos nossos relacionamentos, o Senhor estará conosco. E o Senhor, estando conosco, por mais que os vales sejam sombrios, eles se tornam verdejantes. Em nome de Cristo, nós pedimos o Seu auxílio, o Seu socorro. Amém. Por mais que você esteja passando por dificuldades nos seus relacionamentos, tenha sempre Cristo como exemplo, como padrão. Progrida em conhecer a Ele, para que Ele transforme os seus relacionamentos. O relacionamento seu como pai, o seu relacionamento como filho. Amém, irmãos?